Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma demonstração de duas funcionalidades que estão sendo liberadas agora na versão 4.9, que melhoram o desempenho do Partiano. Uma delas é o FAT, que é o Flow Aware Transport, é uma configuração de MPLS, ela deve ser configurada exatamente na VPN, né? Então, nesse exemplo aqui, deste cenário que nós vamos utilizar na demonstração, nós temos 10 VPNs configuradas deste DM4170, aqui para o DM4370 na esquerda. Então, só nesses dois equipamentos é que precisa ter essa configuração em cada uma das VPNs. Aqui no meio não precisa alterar nada, tá? O FAT ele vai adicionar um label na entrada dos pacotes e com isso aumenta a variabilidade dos pacotes, consequentemente melhorando o desempenho no balanceamento do port channel. Isso não significa, no caso de ter duas portas, por exemplo, do port channel, que o balanceamento vai ficar 50%. Isso depende do label adicionado e do cálculo que é feito do hash para fazer essa distribuição. Então, isso também só vai ser suportado nos equipamentos MPLS, né, pois é uma configuração de MPLS. Além disso, está entrando o DLB, que é o Dynamic Load Balance. Essa é uma configuração que não tem relação com o MPLS, é um modo de configuração de balanceamento do port channel, especificamente, né? Porém, não são todas as plataformas que vão suportar isso. Apenas o DM4170, 4270 e o DM4775 que nós não temos aqui nesse cenário de demonstração. Tá? O DLB ele faz um balanceamento mais inteligente, ele consegue perceber a quantidade de tráfego que está sendo utilizado em cada uma das portas e faz uma distribuição melhor aí desse tráfego entre as portas membro do port channel. Tá? Rapidamente aqui apresentando os equipamentos do nosso cenário, temos o DM4370 com 4 portas 10 GB, DM4170 com 4 portas 10 GB mais 2 portas de 40 GB e o outro modelo com 12 portas 10 GB. Ainda temos aqui o 4270 com 6 portas 100 GB ou 40 GB, além de 48 portas 10 GB. E o modelo 4270 com 2 portas 100 GB, que podem se transformar em 4 portas de 40 GB ou ainda 2 portas de 40 GB e uma de 100, além das 24 portas de 10 GB. Tá? Para fazer o teste nós vamos utilizar o gerador de tráfego N2X. Aqui nesse lado direito ele está conectado aqui no 4050, que está configurado apenas com VLANs, né? Ele tem configurações de L3, mas não é um switch MPLS, então ele está subindo aqui em VLANs. Para a gente ver o port channel, não só no uplink do MPLS, a gente configurou aqui um port channel na entrada das VPNs, então do 4050 para o 4170. E aqui do outro lado temos a outra porta do N2X também, uma porta de 1 GB com 10 fluxos. Vamos dar uma olhadinha nesses fluxos. Aqui estão as duas portas com os fluxos configurados, então variando aqui da VLAN 2000 até a 2009. Fizemos aqui os MACs de forma incremental, para não ser exatamente iguais. E aqui do lado nós podemos observar o tráfego passando. Então, cada fluxo está enviando mais ou menos 84 MB e está chegando tudo do outro lado, não temos nenhum descarte no momento, tudo passando certinho. Aqui no cenário agora, vamos dar uma olhadinha nas nossas VPNs. Show. Aqui no 4370, certo? Então temos 10 VPNs todas de pé e vamos ver, nós vamos utilizar o comando show interface utilization, fazendo um filtro nas portas de 10 GB para facilitar a visualização, para observar como é que está o balanceamento. Nesse momento não tem nenhuma dessas melhorias configuradas, então nós podemos observar aqui que no 4370 o tráfego está sendo encaminhado por um port channel que é composto pelas portas 2 e 4, portas 10 GB, e na transmissão ele, apesar de não ter nenhuma dessas configurações habilitadas, com o modo Enhanced, que é o modo default, ele já está conseguindo fazer um balanceamento meio a meio. Na recepção, que é o port channel 1 e 3, a gente vê que todo o tráfego está chegando pela porta 1. Tá? Então, depois que a gente habilitar, nós vamos ver aí o que vai acontecer aqui. Aqui no 4170, que está lá na outra ponta do cenário, show interface utilization, e aqui para a gente pegar todas as portas. Vamos dar um repeat para não ter que ficar digitando o comando toda hora. Então,
Aqui, vamos só recapitular os port channels rapidamente. Agora nós estamos olhando aqui no 4170, então nós temos o port channel 2 e port channel 1. Port channel 1 com as portas 6, 4 e 2 dos dois lados. Port channel 2 com as portas 5, 3 e 1. Tá. Então, no TX do 4170, ele está enviando 408 MB na porta 1, 408 na 3, 204 na porta 5 e na recepção 402, 201 e 202. Ele até já está fazendo um certo balanceamento aí, né? Não está tão desproporcional assim. Vamos ver quando a gente adicionar aí as configurações o que nós vamos ter de alteração aqui, certo? Então, para facilitar, eu já vou colar direto o comando aqui para não perder muito tempo. Vamos começar pelo FAT, adicionando ele aqui no 4370. Vamos ver só como é que ficou a configuração aqui rapidamente. Ó, então, basicamente o que nós fizemos foi adicionar essa linha em cada uma das VPNs nos dois equipamentos, tá? Ele tem que fechar a sinalização, então tem que estar configurado nos dois lados. E configuramos aqui both, que seria em ambos os sentidos. O que aconteceu aqui? No 4370 estava todo o tráfego chegando pela porta 1. Agora nós podemos ver aqui tem 612 MB e 408 na outra porta. Aqui no TX não mudou nada, pois ele já estava fazendo o balanceamento meio a meio, né? Então a gente não consegue perceber nenhuma diferença ali nesse sentido. E aqui no 4170, que já tinha um certo balanceamento, também não conseguimos perceber grande diferença. Ele já estava fazendo um balanceamento mais ou menos proporcional, né? Então, assim como eu falei no início do vídeo, o FAT ele não tem uma garantia de dividir proporcionalmente entre as portas, ele aumenta a variabilidade, já estava com uma boa variabilidade pelo visto. Então, no 4170 a gente não conseguiu perceber aí nenhuma grande diferença, tá? Agora eu vou fazer a demonstração do DLB, né, o Dynamic Load Balance. Nos equipamentos que suportarem os dois, recomenda-se que se utilize os dois. Aqui eu vou remover o FAT só para a gente conseguir ver aí eles de forma isolada. Opa, não entrei aqui na configuração. Agora sim. Vamos só ver como é que ficou aqui. Ó, já podemos perceber que agora só mudou a porta, né? O tráfego que está chegando todo aqui pela porta 3, antes estava chegando pela 1, mas quando a gente tinha o FAT ele estava mais ou menos
meio a meio, né? Um pouquinho mais numa porta do que na outra. E aqui, acredito que vai continuar tudo igual, pois não tivemos grande diferença. Exatamente, ó. Até aqui no RX agora está um pouquinho diferente, né? Antes tinha 400, então uma ficou com 500, outra com 300, tá? E agora nós vamos aplicar o Dynamic Load Balance para ver a diferença. Ó, aplicamos ele aqui no 4170, então nós já conseguimos ver que no TX ele deu uma ajustada, tá 380 e uma com 250. No equipamento que está conectado nele a gente não configurou, então a gente consegue ver aqui que ainda não teve essa melhora. Vamos configurar nos demais. Faltou configurar no... Esse aqui, é esse que está conectado lá. Ó, já mudou aqui. 335, 335 e 335. No RX ele ficou melhor ainda do que no TX. Tá? Aqui o 4370 não tem o DLB, mas vamos configurar ele no... Cadê o cenário? Aqui. Vamos configurar ele aqui nessa porta aqui, nessa porta aqui já configuramos. Vamos configurar só aqui e vamos ver a diferença. Ó, já balanceou, meio a meio, tá? Então, só para finalizar, vamos olhar lá no 4170 que tem a porta giga do acesso, né? O port-in é composto pela porta 10 e 12. Aqui a gente consegue ver que está chegando e saindo tudo pela 12, certo? Então, vamos habilitar agora no port-in de acesso. E aqui a gente já consegue observar que na transmissão ele está dividindo. Na recepção continua tudo numa porta só, que está conectado 4050, e o 4050 não tem o DLB. Porém, agora na versão 4.9 já entraram outros modos de balanceamento. Então vamos alterar também aqui.
e ver o que acontece. Como nesse equipamento é um tráfego L2, vamos tentar pelo Source MAC e Destination MAC. Tá ali, já fez o balanceamento também, certo? Então, a ideia do vídeo era isso, era mostrar aí esses dois modos de operação, e a gente conseguiu ver aí que ele tem uma eficiência muito boa. Então, até mais.